Tia do Leco Unicef! Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM, pelas plataformas digitais. Tá sentindo esse calor de fogueira, o cheiro de fumaça e milho no ar? E essa chuva que vem, passa, vem de novo, passa de novo? Chegou São João, minha gente. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Comida de Verdade, o seu programa de toda semana para falar sobre alimentação, agroecologia e dessa vez, especialmente para falar sobre o milho, a festa da fartura e o São João agroecológico. Pode isso? No programa de hoje a gente pergunta: o São João é agroecológico? Chegou junho e com esse mês as nossas festas de tanta importância para a cultura, para a partilha, para a agroecologia. É claro que eu tô falando dele, minha gente, o São João. Mas o São João não é só arrasta-pé, forrozinho colado, milho, é isso também. Mas é uma festa da partilha, da comida tradicional, nordestina, cultural. Tempo de renovação para quem vive no campo. São os meses da chuva, de colheita e, olha só, de fartura. É por isso que a gente fala sobre a agroecologia e o São João. É preciso lutar pela produção de comida livre de veneno, por espaço que o campo se mantenha de pé, vivo e cheio de fartura. Mas e aí o São João? É agroecológico? E quem vem falar sobre isso com a gente é ela, Célia Souza, educadora popular e mestre em extensão rural. Ela atualmente é coordenadora do Pacto Pajeú Sustentável e hoje é a nossa convidada. Célia, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, João Lucas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Centro Sabiá por esse convite maravilhoso para falar de um tema que eu amo de paixão, que eu tenho uma memória afetiva maravilhosa sobre o São João, né? E que tudo a ver com a festa da colheita, e muito gostoso. É verdade. Obrigada. É verdade, é uma das festas mais saborosas do ano nordestino, não é verdade? É verdade. E olha, Célia, a gente vem aqui falar dessa que é uma festa, como eu falei, muito importante, né? Mas que importância é essa, que tem essa data, esse mês, para quem produz comida, para agricultores, agricultoras familiares aqui de Pernambuco? Então, João Lucas, eu sempre digo assim que o São João é a festa que eu mais amo do ano, né? De todas. Porque existe o carnaval, que é maravilhoso, que eu amo também, e existe as festas de final de ano, mas o São João é aquela festa livre, é uma festa da colheita, como você disse, né, que a gente celebra a colheita do milho, o milho que é um ingrediente tão importante para a nossa cultura camponesa, né, para a cultura da agricultura familiar, né, então a gente celebra a colheita desse alimento tão precioso, né, e tão nutritivo e necessário para a nossa saúde. Eu tenho uma paixão imensa por essa festa, porque quando eu era criança, meu pai agricultor nos levava para o roçado, a gente chamava de roçado, lá na cidade onde eu morava, na Paraíba, em Belém de Caiçara, a gente ia para o roçado, colher o milho, e eu juntava aquelas bonequinhas do milho, lindas, eram minhas bonequinhas que eu brincava com ela, eu e minhas irmãs, né, e meus irmãos. Então a gente colhia o milho, trazia para casa, debulhava o milho todinho, descascava, debulhava e depois fazia aquela canjica, aquela pamonha, aquele bolo de milho maravilhoso, aquele arroz doce. Que delícia. Gente, é muito gostoso. E uma variedade de alimento muito grande que o milho traz, né? Perfeito. E é importante que seja um milho da nossa cultura, da nossa agricultura familiar, que seja um milho de uma semente saudável, né? Uma semente que a gente cultive nos nossos bancos de sementes, é muito importante. Então, a semente da partilha, né? Que a gente chama aqui no Pernambuco, a semente da partilha. Isso é tão interessante, né, Célia? Porque numa resposta você me traz tanta cultura que tá no milho.
O milho que tá em toda a nossa alimentação, se é no cuscuz, se é naquele milho assado, milho cozido, se é na pamonha, na canjica. E a gente vai pensando e caramba, realmente é uma comida que tá no prato, no campo e na cidade. E isso que você trouxe agora no finalzinho, né? Uma semente que é importante na partilha, ela é fundamental nessa conversa também. Porque se a gente fala de agroecologia, se a gente fala desse consumo do milho, é preciso que a gente tenha discussão sobre alimentos transgênicos e o risco deles para a nossa alimentação e nossa segurança alimentar, né? A nossa soberania. Célia, eu viajei ou essa discussão faz sentido? Não, total sentido, João Lucas. Você não viajou nada, está totalmente dentro da nossa discussão sobre a agroecologia, né, a produção de um alimento saudável. O milho tem sido um alimento que está sendo muito afetado pela questão dos transgênicos. Muito difícil hoje produzir um milho genuíno, né, com as sementes livre de transgênico. Muita gente nem conhece as variedades, né, Célia? Nunca nem viu um milho diferente, né? Existe uma variedade enorme do milho. A gente vai aqui nas comunidades da agricultura familiar, a gente vê milho vermelho, a gente vê milho de uma variedade, milho grande, milho pequenininho, milho... Então, assim, é uma variedade imensa e eu gosto muito de conversar com as mulheres, com as agricultoras, principalmente com os agricultores também, mas com as agricultoras que são guardiões dessa semente, são reprodutoras dessa semente, guarda com muito carinho e elas falam com muito carinho de como conseguiram essa semente que era guardada pelo pai, pela mãe, e hoje elas mantêm e com muito esforço, com muito carinho, porque tá difícil a gente manter, né, a semente do milho saudável, porque eu planto aqui, né? Eu tô no meu roçado, na minha roça, eu planto um milho saudável, sem nenhum veneno, mas na roça do vizinho, se ele plantar com veneno, traz pelo vento e aí já contamina meu milho. Então, é muito importante que a gente faça essa discussão, sabe, João Lucas? Você trouxe essa pauta muito bem acertada, sabe? Porque a gente precisa trabalhar isso nas comunidades, reforçar esse trabalho através de assessoria técnica. O Sabiá tem feito isso muito bem, através da sua assessoria técnica, como as outras organizações também de assessoria técnica que trabalham no território aqui do Pajeú, que é o território que eu moro, né? Eu moro aqui em Triunfo, eu esqueci de falar, mas eu moro aqui em Triunfo, no território do Pajeú, e sou apaixonada por esse território, por toda a minha vida de vivência com a agricultura familiar, desde a minha infância, como também com o meu trabalho que eu desenvolvo também de acompanhamento a esses agricultores e essas agricultoras. E isso que você traz, Célia, é fundamental, porque você traz a sua trajetória e eu penso que você viu outros tempos também desse milho, que era um milho de verdade, da comida de verdade que a gente tanto fala, né? Hoje não é uma ameaça que é invisível. Os transgênicos estão entrando na nossa alimentação todos os dias. O agrotóxico, ele já faz parte do campo, infelizmente. E é preciso que a gente debata isso, porque você trouxe essas pessoas que são fundamentais em toda essa discussão de agroecologia, que são guardiões de sementes, guardiãs de sementes. Célia, para quem não conhece esse termo, que parece, né, uma coisa até de filme, o que é esse tal de guardião, guardiã, e que importância tem ele para essa alimentação do campo? João Lucas, esse tema, as guardiões e os guardiões da nossa semente, a semente da partilha, na Paraíba é a semente da paixão. Adoro esse nome. Eu sou paraibana, né, e eu tenho um amor muito grande também pelo meu estado, e fui acolhida pelo estado de Pernambuco, eu moro aqui há mais de 10 anos. Tem uma importância muito grande, porque guardiões, o que é ser guardiã? São aquelas mulheres, os agricultores e as agricultoras que preservam suas sementes, como eu disse, né, que herdaram de seus pais, das suas mães, né, nas suas comunidades, e continuam guardando, né, armazenadas nas garrafas, ali com muito carinho, então, e mantendo, né, ali elas trocam aquelas sementes, eles trocam aquelas sementes com as famílias, com os vizinhos, com a comunidade,
comunidade, eles têm uma variedade diferente, aí já troca com outro vizinho, com outro agricultor, com outra agricultora. Então, esses são os chamados, as chamadas guardiães e os guardiões dessa preciosidade que é o nosso patrimônio genético, né, das sementes, é o nosso grande patrimônio, porque a gente não pode se perder, apesar, né, que está muito forte, como você disse, a invasão da transgenia, né, dos transgênicos na nossa cultura, na agricultura familiar, na grande agricultura, do agronegócio, né, que produz em grande escala, mas a gente precisa manter essa cultura dos guardiões, guardiões da semente. Por isso que as organizações têm investido muito nos bancos de sementes, que é uma atividade fundamental para a gente manter, né, conseguir manter a nossa cultura do milho, da semente, da partilha. É muito importante. Cultura, né, Célia? Cultura, isso é importante porque é uma cultura de agricultor, né, de agricultora, mas também cultura nordestina, a nossa cultura, que hoje no mundo que é cada vez mais global, a gente vai perdendo, vai querendo sempre o internacional, sem saber que são os guardiões e as guardiãs que permanecem aqui e continuam fazendo com que a gente tenha não só festa, mas comida de verdade. Isso é importante demais. Comida de verdade, né? Não é aquela canjica feita com o fubá comprado no supermercado, industrializado, já com conservantes, com milho transgênico. É aquele milho que a gente tira, como eu te falei, a gente fez isso semana passada na minha casa, na casa da minha mãe. Eu não estava lá, mas minhas irmãs fizeram. Pegaram o milho, né? Trouxeram da roça lá do sítio, debulharam, passaram lá no liquidificador, na maquininha de moer, no moinho também ainda tem o moinho, fizeram a canjica, a pamonha, o bolo de milho, o bolo de caco, como a gente chama aqui no Pernambuco, que é um bolo famosíssimo e delicioso. Gente, além de tudo, além de ser um alimento nutritivo, é um alimento saudável, agroecológico. Né? Por quê? Porque não tem isso com o milho da agricultura familiar, né? Com o milho dos agricultores e das agricultoras. Não tem nenhum defensivo, quer dizer, não tem nenhum veneno, eles produzem de forma saudável. Isso é muito importante, porque, João Lucas, eu tive um câncer de mama, sabe? E depois eu já era muito conectada com a questão da agroecologia, porque eu trabalho na agroecologia há mais de 20 anos. Mas depois que eu tive o câncer de mama, me chamou mais ainda a atenção para a questão de um alimento saudável. Então, a Feira da Agricultura Familiar aqui em Triunfo, que o Sabiá acompanha, a assessora, para mim é fundamental, porque é lá que eu compro minhas frutas, é lá que eu compro meus legumes, e eu tenho certeza que eu estou comprando algo de qualidade. E semana passada eu comprei milho. Olha, né? Aí eu cozinho milho, eu como milho cozido, eu debulho milho, eu boto milho nas coisas que eu gosto, eu faço bolo de milho, que é maravilhoso. Então, isso me trouxe uma atenção maior, né, desse cuidado que a gente, muitas vezes, é muito relapso, né, não liga, não se preocupa, não se importa com a nossa alimentação, acha que a gente pode comer tudo, e depois que a gente passa por um baque, né, que é um câncer, assim, que a gente sente medo de morrer, espera aí, eu também vou cuidar da minha alimentação. Aí eu passei a ter mais cuidado ainda. É a nossa festa do nosso povo, do nosso Nordeste, de Pernambuco, a festa do milho, da fartura, da agroecologia. Viva o São João e viva o povo que vive e produz tanta comida, tanta fartura que alimenta o Brasil. A gente continua falando dessa fartura já, depois do nosso intervalo. Então fique aí, esquente um milhinho, que a gente volta já com esse papo de milhões aqui no Comida de Verdade. Você está ouvindo Comida de Verdade. No Brasil, mais de 64 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. Você pode mudar essa história. Com menos de R$1 por dia, você se torna um amigo do Sabiá e apoia famílias agricultoras do campo e da cidade a produzirem comida que alimenta e que resfria o planeta. As doações mensais são essenciais para a continuidade do nosso trabalho com as famílias agricultoras.
mas você também pode participar com uma doação pontual. O Centro Sabiá já está há mais de 30 anos nessa luta, plantando mais vida para um mundo melhor. Por que você não vem com a gente? Doe e transforme vidas. Acesse centrosabiá.colabore.org. Mude a história de famílias agricultoras. Mude com o Centro Sabiá. Dois Dedos de Prosa. O boletim do Centro Sabiá já está no ar. O DDP é um boletim informativo do Centro Sabiá, um boletim impresso e digital que reúne artigos da equipe e de convidados e convidadas para falar sobre campo, cidade, meio ambiente, mudanças climáticas, agricultura urbana e familiar. Tudo isso refletindo os princípios da agroecologia. Tudo isso para falar do Centro Sabiá. O DDP já está no ar. Você pode ler na íntegra em nosso site. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Dois Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá. Você está ouvindo Comida de Verdade. E a gente segue aqui com Comida de Verdade, hoje para falar sobre São João. Hoje perguntamos aqui para Célia Souza, o São João é agroecológico? A gente resiste, Célia. Apesar de tanta transgenia, apesar de tantos agrotóxicos, a agricultura familiar resiste. E isso é refletido nos dados. 70% dos alimentos que chegam nas nossas mesas vêm da agricultura familiar. Esse é um dado que a gente repete, porque ele é fundamental. Ele é resistência. Célia, se a gente fala dessa resistência, que papel tem essa tal da agricultura familiar nessa saúde que a gente está discutindo aqui, nas feiras, no campo e no alimento que chega na cidade também? Papel fundamental, importantíssimo, porque as feiras é um lugar que a gente encontra esses alimentos, né? Porque se a gente defende, se a gente quer, mas a gente não tem onde encontrar, né? A gente não tem onde adquirir, fica difícil, aí a gente fica refém, né, João Lucas, do mercado, do grande mercado, a gente fica refém do alimento que está ali disponível para a população. Mas se a população tem uma feira livre, né, com alimentos que sabe de onde adquirir, vem, né? Sabe que vem da agroecologia, sabe quem é o agricultor que está fazendo, a agricultora que está fazendo. Exatamente. A feira, ela tem uma relação para além do mercado. Né, uma relação de vida, uma relação de saúde, né, como você disse, é uma relação que está na mesa, que está na nossa mesa. Então, eu vou na feira, eu gosto, toda sexta, aqui é nas sextas-feiras, a Feira da Agricultura Familiar. Toda sexta-feira eu gosto de conversar com as agricultoras, com os agricultores, perguntar como foi a produção, como foi, qual foi a dificuldade que ele teve para produzir, qual foi, e isso tudo, e a gente fica sabendo da história daquele alimento, como ele foi produzido, né, como foi que ele foi colhido, como foi que ele foi preparado para levar para a feira. O valor também é muito mais acessível, porque você sabe, quando a gente compra produtos orgânicos em supermercado, é um valor exorbitante, né? É bem caro. Já nas feiras de agricultura familiar, esse valor é bem mais acessível. Exato. Já quebra, sabe? Que é o transversal, né? Quando você vai para o mercado, você já encontra lá um atravessador que traz, que compra, não é uma compra direta, não é lá o agricultor, a agricultora que está. Você não sabe nem quem fez, você não sabe nem Você não sabe quem fez, você é um atravessador que compra e leva, você não sabe da história, você não sabe. E quando você vai à feira, a feira da agricultura familiar, você está ali comprando direto do agricultor, da agricultora que produziu aquele alimento, que sabe da história, né? Que fala pra gente, olha, isso aqui eu produzi assim, eu colhi assim, as mulheres passam até, e elas são as grandes, muito presentes na feira, eu falo das mulheres demais. Elas são as grandes guardiões, elas são as grandes protagonistas
protagonista da feira, que é uma presença muito marcante. Ela disse, olha, eu fico até 11 horas, meia-noite, Celinha, organizando a produção, fazendo os molhozinhos de alface, de coentro, de cenoura, da couve, fazendo os molhozinhos, as tomates cereja. Eu só como os tomates cereja, eu não como só tomate dessas grandonas, eu não da menor falta. Então, é muito importante isso, porque, poxa, como é bom, na hora que eu estou me alimentando, saber que aquele alimento, eu sei de onde veio, né? Eu sei como ele foi produzido, eu sei que ele vai fazer bem para a minha saúde, ele vai me nutrir sem me prejudicar, porque esse é o grande problema. Quando a gente não tem, João Lucas, a gente tem que ir buscar onde tem e da forma que tem, porque a gente precisa se alimentar. Né? Então, é essa dicotomia essa diferença que a gente vive entre se alimentar e alimentação com saúde, saudável. Então, a gente encontra esse produto, alimentação, né, que nos nutre, que nos alimenta, mas também que nos traz saúde, né, na agricultura familiar. É um alimento de verdade, um milho de verdade, para um São João de verdade, né, minha gente? Um São João de verdade. Olha só. Falando forró pé de serra, isso, que é maravilhoso. Vamos regar, vamos fazer certo, né? Gosta, né? Exato. É muito bom do quentão. Olha, é muito bom. Olha, Célia, a gente está aqui, né, numa conversa que é rica em alimento de verdade, num milho de verdade também. E a gente está aqui para propor uma alternativa, um caminho do que era antes, né? Não chega nem a ser uma alternativa, é voltar para o que é certo. Então eu te pergunto, dá para ter um São João agroecológico, Célia? E que às vezes acontece com tão pouco papel político, né? Porque a política, às vezes, ela parece tão afastada do agricultor, da agricultora, que é quem move a alimentação do país, Célia. Exatamente, você agora falou num ponto crucial, que é muito importante, né, para a gente poder garantir a agricultura familiar, para a gente poder garantir, né, a produção agroecológica, né, a produção desse milho, a continuidade dessa cultura maravilhosa do nosso povo nordestino, que são políticas públicas, sabe, João Lucas, que possam favorecer, possam investir na agricultura familiar. Precisa retomar e continuar acreditando. A gente não pode desistir, João Lucas. Exato. A gente não pode. Por quê? Porque não há, na minha opinião, não há outra saída. Não há a saída do capitalismo, do grande mercado. Essa não é a saída. Já está posto. O que eles têm para nós tá aí, é isso que nós vamos querer, né? Esse clima louco que está acontecendo, essas enchentes no Rio Grande do Sul, estiagens severas no Nordeste, é isso que nós vamos querer? Não, nós vamos querer justamente a saída do projeto da agroecologia, que é essa saída para nós. Por isso que a gente precisa acreditar e não pode desistir. E ter organizações como o Centro Sabiá, como a Casa da Mulher do Nordeste, como os sindicatos rurais, como as organizações que acreditam e que estão aí historicamente, né, trabalhando, investindo na agricultura familiar, na questão da formação, da assessoria técnica dos agricultores, para eles estar sempre produzindo de forma melhor e com qualidade. Muito bem. Célia, no fim de todo Comida de Verdade, eu faço uma perguntinha para a gente tampar a panela da nossa comida agroecológica. Todo mundo traz uma coisa diferente, um tempero diferente. Por isso que pergunto para você também. Depois desse nosso papo do milho agroecológico, sobre quem produz essa comida e sim, sobre se o nosso São João é agroecológico, eu te pergunto, Célia, o que de fato nos alimenta? João Lucas, o que nos alimenta para além, né, da comida de verdade? Para além do que os agricultores e as agricultoras cultivam e é levado até a nossa mesa. Para além dessa comida, o que nos alimenta é a nossa ancestralidade, o saber ancestral, é a nossa espiritualidade, é o saber das mulheres que vêm com a sua potência, com a sua riqueza, com o seu movimento e com a sua persistência de dizer que está aqui e dizer que elas estão aqui e que elas
existem, né, rompendo com a invisibilidade. Então, essas mulheres de luta, guerreiras, né, que traz toda a sua história através das sementes da partilha, trazendo toda a sua riqueza para a mesa e para alimentar a nossa espiritualidade, né, do nosso dia a dia. É isso. É isso, Célia. Muito obrigado por esse papo aqui com a gente, pela sua participação. Infelizmente o tempo está acabando, felizmente ainda tem muito São João. Você quer dar um recado final para quem está nos ouvindo? Quero sim, João Lucas. Eu quero agradecer imensamente por esse espaço. Como eu disse, para mim é um tema maravilhoso, porque eu tenho uma memória afetiva e sou apaixonadíssima pelo São João. Parabenizar, eu gostaria de, nesse momento, as mulheres agricultoras, né, as guardiões das sementes, as grandes que têm uma presença imensa na agricultura familiar e que precisa ser visibilizado. Né? Precisa ser valorizado o trabalho das mulheres, que é tão invisível, né? Tido muito como ajuda, muitas vezes, né, João Lucas? E o trabalho das mulheres não é ajuda, é trabalho. E trabalho que é muito importante para garantir a agroecologia, a agricultura familiar. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Célia. Gente, hoje eu conversei com Célia Souza, educadora popular, mestre em extensão rural, atualmente coordenadora do Pacto Pajeú Sustentável e uma grande fã do São João. E chegou a hora de dar a dica de verdade, a dica da agroecologia para você. Mas também para você repassar para quem quer botar a mão na massa e botar a mão na agroecologia. Então se liga nessa dica de verdade, esse convite de Daniele Pérez, estudante do curso de bacharelado em agroecologia na UFRPE. Daniele tem um chamado para você. Dica de verdade. Olá, venho aqui te fazer um convite muito especial para se inscrever no nosso curso de bacharelado em agroecologia da UFRPE. Esse curso de bacharelado em agroecologia funciona em sistema de alternância, ou seja, uma vivência na universidade e uma vivência no seu território. Convido você a se inscrever no nosso link que está na bio. selecal.ufrpe.br. Para se inscrever no nosso curso de bacharelado em agroecologia da UFRPE. Tá aí, minha gente, a dica é dada, é de verdade, e foi Daniele Pérez que lhe convidou, a estudante do bacharelado em agroecologia da UFRPE. Sabe como se inscreve? Anote aí o link, selecal.ufrpe.br. Vou repetir. Para participar do bacharelado em agroecologia, você precisa desse link, selecal.ufrpe.br. Se inscreve! E pessoal, tá chegando ao fim de mais um Comida de Verdade. Muito obrigado a você que sintonizou com a gente, que esteve com a gente nesse programa especial de São João. Siga com a gente, o Comida de Verdade continua pelo Centro Sabiá. No Instagram, no Facebook, procure por Centro Sabiá. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. Até a semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.